Capítulo 9. O início de uma nova sentença. Foi cerca de 8 meses depois, no inverno de 2006, que vi Nigel pela primeira vez. Um rapaz magro que usava um casaco de lã de carneiro, bermuda cargo e botas de montanhismo, sentado sozinho na varanda vazia de um hotel em Addis Abeba, a capital da Etiópia. Eu passara o verão e o outono servindo mesas em bares de Calgary, juntando dinheiro. Agora, já fazia 5 semanas desde que iniciara aquilo que seria um tour de 6 meses pela África e pelo Oriente Médio, desde que conseguisse controlar cuidadosamente o meu dinheiro. Essa era a viagem dos meus sonhos. Ver a África era um dos meus objetivos desde que começara a viajar. Já havia atravessado algumas partes de Uganda e do Quênia, cruzando as imensas planícies a bordo de ônibus e passando longos dias sozinha. Sentia-me encantada e intimidada pelo que via, pelas multidões suarentas das cidades e as vastidões espinhosas das planícies. A paisagem era muito diferente do esplendor rústico do Afeganistão, ou da exuberância verde da Ásia Meridional. Até mesmo o céu parecia ser unicamente africano, mais plano e amplo, como uma redoma de cromo azul colocada sobre a terra. Quando cheguei a Addis Abeba, estava me sentindo solitária. Parecia que Nigel estava esperando por mim, embora, na realidade, fosse apenas um viajante que conseguira encontrar um lugar tranquilo para ler um livro, num sofá velho, na varanda de um hotel, de apenas 1 estrela, bem no momento em que meu táxi surgiu naquela rua. Senti uma atração instantânea me puxando na direção dele. Já tinha seus 30 e poucos anos, pelo que imaginei. Reconheci a capa do livro que ele estava lendo, um grosso relato de viagem chamado Dark Star Safari, que estava fazendo muito sucesso entre os mochileiros. Eu o havia devorado 2 vezes. As primeiras linhas eram assim: todas as notícias sobre a África são ruins. E foi exatamente isso que me despertou o desejo de ir até lá. Enquanto passava por Nigel, com minha mochila nas costas a caminho da recepção, eu disse: "Oi, tudo bem?" Ele ergueu o rosto. Tinha olhos azuis, um nariz aquilino e um rosto bonito, com a barba por fazer. "Oi", disse ele, como se eu o houvesse acordado. "Estou bem", e voltou a ler. Na recepção do hotel, entreguei o meu passaporte e paguei $10 por um quarto. 2 viajantes bastante frugais haviam erguido barracas castigadas pelo sol em frente à área da recepção. O carpete do meu quarto estava manchado e a iluminação era ruim, com um colchão de casal e um banheiro pequeno. Em uma bandeja sobre a pia havia uma embalagem de preservativos africanos. Um gesto costumeiro, em um país que lutava para diminuir suas taxas de contaminação por HIV, em um hotel que às vezes exercia a função de prostíbulo para os residentes locais, em meio a um universo de viajantes que tendiam a ser jovens, impulsivos e doidos por aventuras. Afastei os preservativos, escovei meus dentes, peguei um maço de cigarros que estava na minha bolsa e voltei até a varanda, encontrando o rapaz que estava lendo. Cigarros, para quem viaja da maneira mais econômica possível, são um quebra-gelo universal. Nas ruas de praticamente qualquer cidade, eles podem ser trocados por instruções sobre como chegar a algum lugar ou pelo direito de usar o banheiro. Entre os viajantes, são uma desculpa para iniciar uma conversa e trocar experiências. Deixei meu corpo cair na cadeira ao lado de Nigel e estendi o maço de cigarros. "Importa-se se eu fumar?", eu disse. Ele deu de ombros. "Claro que não." Finalmente, ele largou o livro, puxando um cigarro. Era um australiano que morava em Londres, fotógrafo, pelo que ele disse, recém-chegado à Etiópia para tirar fotografias para o Comitê Internacional de Resgate, para ajudar a promover alguns de seus projetos de ajuda humanitária. Estava viajando sozinho. Passaria os 3 meses seguintes na África. A conversa fluiu sem dificuldade. Nigel sempre tinha um sorriso no rosto.
Conversamos por algum tempo sobre o livro que ele estava lendo. Perguntei-lhe como começar a trabalhar com fotografia. Ele disse que percebera o quanto adorava tirar fotos durante uma viagem que fez à Índia, alguns anos atrás. E isso o estimulara a voltar à escola para obter um diploma em fotografia. Tive a impressão de que aquilo era algo glamuroso, receber um salário para viajar assim, capturar uma paisagem ou um rosto estrangeiro, para oferecer tudo aquilo às pessoas que nunca teriam a coragem de ir até lá e ver com os próprios olhos. Nigel tinha as panturrilhas magras e musculosas, um riso fácil e um forte sotaque australiano. Passava a impressão de ser autoconfiante e bem-sucedido. Mencionou casualmente que tivera uma reunião com alguém que trabalhava no The Times, o famoso jornal londrino. Eu passara anos estudando revistas, jornais e livros de viagem, alimentando-me das impressões que outras pessoas tinham do mundo, enquanto buscava minhas próprias ideias a respeito dele. O fato de que Nigel não era somente um fotógrafo, mas um fotógrafo que morava em Londres, pareceu ter importância. E ele parecia sentir-se bem, como se estivesse vivendo exatamente a vida que planejara para si. Estava ficando tarde. Levantei-me e me espreguicei, anunciando que após toda a distância que percorrera naquele dia, precisava dormir um pouco. Vejo você amanhã? Perguntei. Nigel olhou para o seu relógio. Bem, na verdade, eu vou tomar o ônibus para Arar às 6 da manhã. Arar, pelo que eu sabia das minhas leituras, era uma cidade murada na parte oriental da Etiópia, um centro histórico de comércio islâmico, um percurso de cerca de 10 horas. Mesmo assim, espero que consiga descansar, ele disse. Boa sorte em suas viagens. E voltou a se ocupar com seu livro. Disfarcei a minha decepção. Ele nem chegara a perguntar qual era o meu e-mail. Talvez, pensei, aquele fosse o limite que dividia os jornalistas e os mochileiros. Voltando para o meu quarto pequeno, senti uma onda de confusão. Alguma coisa em Nigel havia mexido comigo. Ele parecia estar resistindo, mas eu imaginava que também havia mexido com ele. Por volta das 9 horas da manhã do dia seguinte, eu acordei, tomando um banho e voltando para o terraço. Estava tomando minha segunda xícara de café quando Nigel apareceu na minha mesa. Vestia as mesmas roupas que estava usando na noite anterior. À luz do dia, parecia um pouco mais velho. A pele ao redor de seus olhos se enrugava quando ele sorria. Ei, boneca, disse ele, com um termo que somente um australiano é capaz de usar da maneira razoavelmente convincente. Parece que estou de volta. Pelo que me disse, seu táxi ficara preso no trânsito no início da manhã. Perdera o ônibus que o levaria a Arar, por 5 minutos. Disse-me que o próximo não partiria antes de 24 horas. Parecia que aquilo era um golpe de sorte. Conforme Nigel arrastava uma cadeira até a minha mesa, alguma coisa dentro de mim começou a funcionar. Nigel e eu gostamos um do outro. Passamos seu dia extra em Addis Abeba juntos, visitando o mercado e flertando levemente. À noite, nós fomos a uma danceteria e bebemos um vinho de mel doce e potente. Nigel era interessante e inteligente. Crescera numa fazenda encravada em um fim de mundo na Austrália e sabia fazer coisas como construir estábulos e matar ovelhas. Voltando ao hotel, fomos ao quarto dele. Parecia que estávamos prestes a nos aproximar para o nosso primeiro beijo. Eu estava preparada para isso e feliz por estar acontecendo. Mas em vez disso, Nigel soltou a notícia. Tinha uma namorada em Londres. Afastei-me. Não beijava os namorados de outras mulheres. Fazia muito tempo desde a última vez que beijara alguém. De repente, nós dois estávamos gaguejando. Eu não percebi, eu disse. Eu não sabia. Não, disse ele, desculpa. A culpa foi minha. É uma situação um pouco confusa, ele falou. Sentamos na cama e passamos um longo momento olhando para o chão. Nigel começou a falar. Sua namorada se chamava Jane.
Também era australiana, disse ele. Estavam juntos havia um bom tempo, cerca de 10 anos, e se conheceram quando ainda eram muito jovens. Estavam no meio de uma separação lenta e dolorosa, disse ele. Fora por causa do trabalho de Jane que os dois se mudaram para Londres. O fato de estarem longe de casa e vivendo juntos fazia com que fosse difícil darem um fim ao relacionamento. Era triste, disse ele, mas estava terminando. A viagem à África era o ponto final naquela sentença. Deixei minhas reservas de lado naquele momento. Queria ser o início de uma nova sentença. Estava encantada. Ele era diferente dos outros garotos mochileiros que eu conhecera na estrada. Um pouco atrevido, mas ao mesmo tempo sério. Achei que foi nobre da parte dele me contar a verdade sobre a sua namorada, que logo se tornaria ex. Eu sabia que muitos homens não agiriam assim. Acreditava no destino, e algo me dizia que, apesar dos planos individuais e de morarmos em 2 continentes diferentes, Nigel e eu estávamos destinados a ficar juntos. Naquela noite, nos beijamos muito. Na manhã seguinte, ele pegou o primeiro ônibus rumo a Arar. Combinamos que nos encontraríamos novamente assim que fosse possível. Durante as próximas 6 semanas, as coisas aconteceram assim. Nigel viajava e tirava fotos para o grupo de ajuda humanitária, enquanto eu explorava o lugar por conta própria, como planejara. Usávamos o e-mail para combinar encontros, reunindo-nos para alguns dias alegres em uma ou outra cidade no meio do caminho, antes de continuar resolutamente com nossas viagens. Fiz uma viagem de 2 dias sob um calor agonizante ao Sudão, passando uma semana em um acampamento para mochileiros na região central de Khartoum. Fiz amizade com um empresário sudanês chamado Ayad, que vinha ao acampamento todo final da tarde e levava muitos turistas estrangeiros para dar voltas em sua lancha, mostrando-nos aonde o Nilo Azul desaguava, no majestoso rio Nilo, com as águas que fluíam para o norte, na direção do Egito. Embora o consumo de álcool fosse proibido na região norte do Sudão, ele oferecia cervejas geladas, que ficavam guardadas em uma caixa térmica na popa do barco. Quando perguntei como ele conseguia cervejas, Ayad, usando óculos de sol de grife e pilotando a todo vapor, gritava: "Qualquer coisa que você queira pode ser encontrada no Nilo." Em dado momento, cheguei até mesmo à fronteira entre a Etiópia e a Somalilândia, um estado separatista no norte da Somália, que conseguia se manter afastado da guerra civil horrível e arrasadora no sul do país. Esperava poder passar alguns dias na cidade de Hargeisa, porque ouvira dizer que o lugar era bonito e receptivo. Tinha outro motivo para ir até lá também. Como muitos mochileiros, eu contava os países por onde passava. Todos nós queríamos aumentar nossos números. Listar o número de países que visitamos era uma maneira de medir o nosso sucesso. A maioria dos viajantes que contavam os países não apregoava seus números até passar dos 30. Depois de 4 anos e várias viagens, eu já havia chegado a 46. Uma viagem até o outro lado da fronteira me levaria a 47. Os guardas uniformizados que controlavam a fronteira deram uma olhada em mim e começaram a balançar a cabeça negativamente. Agora não. Perigoso demais, diziam. Eu tinha certeza de que o agora não significava não enquanto os muçulmanos do mundo estivessem se sentindo inquietos e provocados. Alguns meses antes, um jornal da Dinamarca encomendara e publicara alguns cartoons satíricos com a imagem do profeta Maomé, causando uma onda de protestos entre os muçulmanos conservadores. Houvera revoltas e manifestações por toda parte, da Nigéria ao Líbano, e a controvérsia parecia continuar. Não sei se alguma autoridade emitira um decreto em relação a estrangeiros nas áreas muçulmanas da Somalilândia, ou se os guardas da fronteira que ocupavam aquela cabana baixa, de concreto, em meio aos redemoinhos de poeira na parte oriental da Etiópia,
decidiram que eu não era bem-vinda ali. Mas, sem muitas explicações, mandaram que eu desse meia volta e retornasse por onde viera, com a minha contagem de países ainda em 46. Imaginei que não havia vantagens em deixar alguém como eu entrar no país. Nigel, enquanto isso, estava se sentindo cada vez mais vivo na Etiópia. Quando conversávamos ao telefone, durante o tempo em que ficávamos separados, ou quando eu li os seus e-mails em alguma cafeteria com acesso à internet, eu sentia que ele estava aproveitando seus dias com um entusiasmo cada vez maior. Eu reconhecia aquela sensação. Ele estava exuberante, livre, até mesmo quando reclamava que se sentia preso pelas longas viagens de ônibus, as moscas que entravam pelas suas narinas e as ondas incessantes de crianças que vinham pedir esmolas e comidas. Quando nos encontrávamos, saíamos para nos empanturrar com refeições à base de couve fatiada e grão de bico. Jogávamos as nossas mochilas nos cantos dos quartos de hospedarias encardidas e caíamos na cama. Ele era forte e talentoso, e eu adorava os pelos dourados que cobriam seus braços. Esforçava-me para não me preocupar com a namorada chamada Jane. Quando Nigel falava sobre ela, ficava incomodado. Às vezes, quando me contava alguma história sobre o seu passado, eu percebia que ele a removia do relato. Mas geralmente ele não falava sobre Jane, falava sobre mim. Nigel deveria voltar a Londres em breve. Antes disso, fizemos uma longa excursão juntos, conhecendo os desertos pardacentos do noroeste da Etiópia e atravessando uma faixa de terra lendária, chamada o local mais cruel da Terra. Eu lera a respeito desse lugar quando juntara obsessivamente informações antes da viagem. O local mais cruel da Terra ficava longe de tudo e sofria com um calor inclemente. Meu guia de viagem fazia uma breve menção sobre a área, mas não dava qualquer instrução ou estímulo para ir até lá. De algum modo, isso tornava o lugar perfeito. Viajamos em vários ônibus até chegar a uma vila construída ao redor de um mercado à beira do deserto. A cidade era povoada por uma tribo chamada Afar, que eram nômades muçulmanos que ganhavam a vida minerando o sal das planícies salinas em uma borda distante. Eles carregavam seus camelos com o sal de rocha e depois viajavam sob um dos climas mais quentes do mundo para vender o produto a mercadores. As mulheres usavam lenços folgados ao redor da cabeça, e muitas tinham tatuagens de rena no rosto, 3 linhas finas ou uma série de desenhos em forma de gota sobre as bochechas. Os homens, aparentemente, eram famosos por castrarem seus inimigos. Queríamos ver as minas de sal. Nigel achava que talvez conseguisse vender algumas fotografias dos mineiros para alguma revista. Achei que poderia escrever um artigo sobre a experiência, possivelmente para algum website especializado em viagens ou para o jornal da minha cidade natal. Depois de conversar com algumas pessoas e fazer perguntas, Nigel e eu encontramos um guia. Um homem baixo e rotundo, com o rosto enrugado como a casca de uma noz, com uma longa barba grisalha na qual ele esfregava um pouco de tintura de rena, deixando-a da cor de ferrugem. Identificado daqui por diante como Barba Ruiva, ele não falava inglês, mas após um acordo intermediado por um homem das redondezas, que conhecia o idioma, Barba Ruiva disse que nos levaria até as planícies salinas e nos traria de volta. Uma jornada de cerca de 10 dias. Um homem mais novo e solene se juntou a nós, e nós o apelidamos de Mestre dos Camelos. Ele não dizia nada em nenhuma linguagem, mas tinha belas maçãs do rosto esculpidas em forma de lâminas e um sorriso tímido. Caminhava com bastante devoção ao lado dos 4 camelos na nossa caravana. Um para cada estrangeiro, um para a Barba Ruiva e um para as bagagens. Cada animal também levava 2 galões de plástico amarelos cheios de água.
Montado nos camelos, nós seguimos Barba Ruiva por uma trilha que nos levou primeiramente até as colinas baixas de areia compactada, coberta por arbustos, e após algum tempo, a vastidão cinzenta e castigada das planícies de sódio. Do alto dos nossos camelos, Nigel e eu cantávamos músicas, brincávamos de 20 perguntas, e gritando por cima de nossos ombros, trocávamos histórias bobas sobre o que fazíamos na infância. Ele passara essa época da sua vida em um colégio interno para crianças da zona rural, onde detestava todas as regras. Sentira a raiva de seus pais por vários anos, ele dizia, porque eles o obrigaram a estudar lá. Ensinou-me tudo a respeito da cultura australiana. Bebíamos a água de nossas garrafas em longos goles. Deixávamos o sol torrar nossos ombros e nos comportávamos como alunos do ensino médio que saíam para namorar pela primeira vez, com bastante estardalhaço. A diferença é que esse nosso encontro estava ocorrendo no meio de um deserto etíope, com Barba Ruiva e o mestre dos camelos com a sua cara de bebê, observando cada movimento nosso, de maneira discreta e inescrutável. Presumiam que eu e Nigel éramos casados. E era por isso que não havia problemas quando eu lhe tocava o rosto com a mão ou quando ele me dava um tapa no traseiro ao me ajudar a subir na sela do meu camelo após uma parada para o almoço. Eu estava começando a entender algumas coisas sobre Nigel. Ele não era realmente um fotógrafo em Londres, pelo menos não como eu imaginara no início. Na verdade, era algo mais próximo de um amador com bastante esperança, no início de carreira, mesmo que já estivesse com 35 anos. Falava sobre querer fazer mais com a fotografia e que a ideia de ser um correspondente de guerra o agradava. Conversávamos sobre o Afeganistão, o Sudão, o Iraque, a Somália e todos os países assolados pela guerra no mundo. Todos os lugares onde um fotojornalista gostaria de estar. Eu lhe falei sobre a semana que passara em Cabul, hospedada com a família de Amanuddin. Apesar de ter sido assaltada lá, eu achava que o lugar era intrigante e bonito. Um lugar para onde eu queria retornar. Nigel me emprestou sua câmera, uma Canon preta pesada como um tijolo, e deixou que eu brincasse com ela, mexendo nos ajustes e fazendo experiências para saber o que acontecia quando eu trocava uma lente comprida por outra. Ele me mostrou como enquadrar a fotografia de paisagem e como filtrar o excesso de luz do sol do meio-dia, que deixava tudo esbranquiçado. Em nossa segunda noite, ficamos em um vilarejo, um ponto de parada para os condutores de camelos que transportavam o sal. Barba Ruiva veio arrastando um colchonete largo e fino que trouxe de alguma casa feita de gravetos e colocou-o ao ar livre para nós. Havia zilhões de estrelas piscando infinitamente sobre o deserto azul. E volta e meia, algum meteorito que rasgava os céus. Cada um deles se transformando em uma faísca veloz, em forma de lágrimas, antes de se desintegrar em chamas. Era impossível desviar o olhar. Observamos o céu pelo que pareceram ser horas. Eu estava começando a pegar no sono quando Nigel tomou minha mão e apertou delicadamente. Sabe de uma coisa, disse ele. Nesse exato momento, não consigo pensar em qualquer outro lugar do mundo onde eu gostaria de estar. Ele se deteve por um segundo e acrescentou. Ou qualquer outra pessoa com quem eu gostaria de estar. Eu sabia o que ele estava tentando dizer e fiquei feliz com aquilo. A depressão de Danakil é uma bacia surreal e profunda, com dezenas de quilômetros de extensão e largura, e cerca de 100 metros abaixo do nível do mar em algumas partes. É como uma ferida aberta na superfície da Terra, com as entranhas do planeta se esvaindo pelas rachaduras no chão. Conforme avançávamos pela depressão, vimos fissuras que soltavam vapores e poças borbulhantes de enxofre azul e amarelo, que deixava o ar mais espesso com aquele fedor. Nigel e eu olhávamos para tudo. Tiramos fotografias que sabíamos ser maravilhosas e inesquecíveis.
Qualquer coisa para documentar tudo aquilo como real. Em algum momento do quarto dia, eu parei de suar. Minhas coxas doíam depois de tantos dias sobre o lombo do camelo. Minha língua parecia estar pesada. Meus lábios estavam rachados e doloridos. Até mesmo os homens, acostumados ao deserto, pareciam estar fritando. Durante uma pausa ao meio-dia, no decorrer da nossa jornada cambaleante, eu enchi a minha garrafa de água um pouco desorientada. Nigel e o mestre dos camelos se afastaram por alguns metros para urinar. Barba Ruiva estapeou 2 dos camelos até que eles ficassem de joelhos. Tirou as selas pesadas das costas dos animais e colocou-as sobre o chão, prendendo um pedaço de tecido grosso entre elas. Seus esforços acabariam por criar uma tenda improvisada que proporcionou uma pequena área de sombra, e nós 4 nos arrastamos para baixo dela apressadamente, ficando a poucos centímetros uns dos outros. E como se não tivéssemos qualquer escolha naquela situação, adormecemos. Quando a noite caiu, eu estava tremendo de frio e desorientada, sentindo-me como se a minha espinha estivesse coberta de gelo, desidratada e delirante. Depois de mais algumas horas sobre o lombo dos camelos, havíamos nos deitado para passar a noite na planície salina, sentindo os cristais através dos colchonetes de palha como se fossem pequenas lâminas. Nigel derramou a garrafa de água sobre a minha boca. Eu disse algo a ele e o vi franzir a testa. Balbuciava palavras sem sentido e estava perdendo a noção de onde me encontrava. O céu parecia girar acima de mim. Algum tempo depois, Nigel me disse que teve a certeza de que eu morreria naquela noite, de que eles teriam que amarrar meu corpo a um camelo para me tirar dali e que ele seria o culpado por toda aquela confusão. Mas não foi assim. No começo da manhã seguinte, eu abri os olhos e consegui me sentar. Sentia-me melhor, apenas com uma leve dor de cabeça. Sacudi Nigel para que ele acordasse. Os olhos dele se arregalaram. "Oh, graças a Deus", disse ele, acariciando meus cabelos. "Porra, você me deu um baita susto." Seu alívio parecia imenso, e aquilo me emocionou. Convenci Nigel de que não havia motivos para voltar, que deveríamos continuar. Prometi beber mais água e me cobrir totalmente para afastar o sol. Ele aceitou, relutantemente. "Você é mandona", disse ele, entregando-me a minha mochila por cima do mestre dos camelos, que dormia para que eu pudesse amarrá-la ao animal de carga. Naquele dia, nós seguimos Barba Ruiva pelos últimos quilômetros da rota, até chegarmos à mina de sal. Um lugar sujo e tristonho nos rincões extremos de uma região que já era bastante extrema, onde uns 200 homens, incrivelmente magros, vestindo calções e camisetas, usavam longos bastões para arrancar enormes blocos de sal cinzento, da mesma cor de restos de concreto. Em seguida, eles os cortavam em blocos quadrados que podiam ser embrulhados e carregados nas costas de camelos que estavam à espera. Ao chegarmos, Nigel e eu apeamos dos nossos animais, aliviados e sorrindo, esticando as costas e balançando nossas pernas doloridas como se houvéssemos chegado ao fim de uma peregrinação. Ou como se estivéssemos em um albergue no fim de uma estrada longa, prestes a tomar um longo banho e desfrutar de um banquete. Porque é exatamente isso que acontece quando você chega a um lugar que exigiu tanto esforço. O tempo chega a parar, e nesse momento há uma sensação de realização completa, quando todas as expectativas se realizaram e o mundo é perfeito. Não estávamos pensando na longa jornada de volta, ou no relacionamento que Nigel ainda tinha com Jane, ou mesmo no fato de que os mineradores nos olhavam com uma hostilidade explícita. Não. Esse era o momento que havia antes que a realidade voltasse a existir. E isso aconteceu sem demora, quando um dos mineradores viu a câmera nas minhas mãos e, identificando-me como a alienígena invasora que eu era, apanhou um enorme pedaço de sal do chão e atirou-o contra mim.
Capítulo 10. Uma câmera e um plano. Da Etiópia, fui ao Cairo, seguindo meu plano original. Nigel viajou de volta para Londres, onde disse que se separaria definitivamente de Jane. Depois, voltaria a viver na Austrália. Eu conseguiria um visto de trabalho e me encontraria com ele lá. Comprei um telefone celular para que ele pudesse me telefonar enquanto eu continuava viajando. E ele o fazia quase todos os dias. Nossos telefonemas eram rápidos. Estávamos com um orçamento apertado, mas bastante carinhosos. Quanto mais tempo passávamos longe um do outro, mais perfeita a situação ficava. Nunca, em toda a minha vida, imaginei que iria até a Austrália atrás de um cara, mas parecia ser precisamente o que deveria acontecer. Até que certa tarde, ele me ligou e logo começou a chorar. A verdade surgiu rapidamente, impulsionada por uma torrente descontrolada de culpa. Descobri que Nigel não tinha uma namorada chamada Jane em Londres. A mulher chamada Jane era sua esposa. Eles estavam juntos havia cerca de 10 anos, pelo que ele me dissera na Etiópia. A parte que ele deixara de mencionar foi o fato de terem passado o último ano daqueles 10 anos como marido e mulher, realmente casados. Ainda eram casados, embora o relacionamento estivesse abalado. Ele havia se envolvido, com ela e comigo, em um dos piores dilemas, e estava confessando tudo. Ao telefone, eu ouvia sua respiração ficar entrecortada enquanto ele falava, o tom de sua voz como se estivesse implorando. Dizia que o casamento fora um erro, e mentir para mim a respeito daquilo fora outro erro. Por alguns minutos, nós dois apenas choramos, até que, sem dizer uma palavra, eu desliguei o telefone. Olhei para os prédios amarelados que via pela janela do meu hotel no Cairo, enquanto o meu coração e os meus planos pareciam se queimar, e eu pensava: isso realmente aconteceu? E foi então que veio o pensamento secundário, conforme as imprudências dos últimos 5 meses surgiram na minha cabeça. Dessa vez, pensando nele como homem casado, em vez de amante que mora em Londres. Seria possível eu ser mais idiota? Senti-me à deriva, traída e sozinha. Durante os meses seguintes, viajei num estado de torpor. Pelo Egito, depois pela Jordânia, Líbano, Israel e Síria. Damasco tinha um labiríntico mercado coberto ao ar livre, onde homens vendiam coisas que brilhavam. Contas de vidro, chinelos adornados com pedras preciosas, rolos de seda bordadas com fios de ouro. Na cidade velha, havia ruas calçadas de pedras arredondadas, portas abobadadas de madeira e edifícios cobertos com plantas trepadeiras, construídos pelos otomanos uns 500 anos antes. Havia lojas que vendiam pedaços flocados de baklava embebidos de mel e xícaras diminutas de café turco. Havia filas de velhos homens de pele escura sentados em bancos à sombra. Conheci pessoas e vi coisas. Meu telefone celular vibrava com as ligações de Nigel, mas eu as ignorava. Nos meus momentos de fraqueza, eu observava as minhas fotos da Etiópia, estudando-lhe o rosto, procurando por sinais de culpa e falsidade. Quando estive em uma cafeteria com acesso à internet certo dia, coloquei o nome de Jane no Google, imaginando o que ela estaria fazendo em relação àquela situação, tentando adivinhar que tipo de pessoa ela era. Coloquei apelidos em todos nós. Ela, eu, Nigel. Boa, má, perverso, inocente, idiota, culpado. Ou talvez, vítima, vítima, vítima. Eu não tinha certeza. Superei minha desilusão amorosa da única maneira que sabia, fazendo mais e mais planos. Comprei uma nova câmera fotográfica, um modelo profissional e elegante, uma versão mais moderna daquela que Nigel levava consigo na Etiópia. De certa forma, dadas as minhas condições financeiras, era uma aquisição absurda, mas eu encarava a câmera
como um investimento no meu futuro. Vira que Nigel usava suas fotos para custear vários meses na estrada. Não me parecia ilógico pensar que eu seria capaz de ensinar a mim mesma a fazer algo similar. Afinal de contas, eu era uma viajante, e o mundo estava cheio de revistas de viagens. Quem disse que eu não poderia tentar vender algumas fotos dos lugares por onde eu passava? Eu não estava realmente pensando em fazer carreira, mas talvez pudesse conseguir um pouco de dinheiro aqui e ali. O objetivo era poder continuar em movimento. A câmera se tornou um bálsamo, um novo repositório para minha esperança. Voltei ao Canadá e passei o resto de 2006 trabalhando como garçonete para recarregar minha conta bancária. Nesse interim, Nigel nunca parou de me telefonar. Havia voltado à Austrália e estava se divorciando. Diz que sua família e todos os seus amigos estavam bravos com ele. Embora tudo aquilo fosse desconfortável e estranho, eu comecei a atender o telefone quando ele me ligava, sentindo-me em algum lugar entre a raiva e a solidão total. Eu tinha 25 anos e estava totalmente acostumada ao ciclo de ganhar dinheiro rapidamente em algum bar canadense e depois gastá-lo lentamente em algum lugar bem distante. Era capaz de gastar $15 por dia sem sentir fome ou desconforto. Ainda sentia uma lufada de ânimo renovado sempre que chegava a algum lugar novo. Estava ficando mais velha e também, lentamente, superando o caráter efêmero das pessoas à minha volta. Tanto as garçonetes que havia na minha cidade de origem, quanto os viajantes que eu conhecia na estrada. Não queria trabalhar enfurnada em algum escritório, mas queria ser mais do que apenas uma garçonete. Voltei para Calgary e fiz um curso de fotografia em meio aos turnos do meu expediente. Comecei a gostar da ideia de ter algum objetivo maior, pensando que algo bom poderia surgir se eu dissesse que era uma fotógrafa. Durante todo esse tempo, continuei a conversar com Nigel, rindo um pouco mais, imaginando se realmente estávamos destinados a ficar juntos. Talvez o seu outro relacionamento estivesse destinado ao fracasso, e o nosso fosse o que realmente tinha valor. Ele morava em uma casa que construíra com as próprias mãos. Tinha um emprego que gostava, trabalhando como fotógrafo em um jornal em uma pequena cidade. Tudo aquilo parecia ser bastante estável e adulto. Mais ou menos 10 meses depois de me dizer a verdade sobre Jane, enquanto eu planejava outra viagem pela Ásia, no inverno de 2007, Nigel finalmente me convenceu a estendê-la até a Austrália. A reconstrução do nosso romance não foi instantânea, mas também não foi tão lenta. Cheguei a Sydney em uma manhã de fevereiro, e após superar um ataque de pânico no banheiro do aeroporto, entrei no saguão do desembarque, onde observei Nigel se virar e olhar na minha direção com um sorriso que se abriu lentamente e se estendeu por todo o rosto. A barba que ele usava na Etiópia não existia mais. Parecia uma versão mais pálida e mais bem cuidada da pessoa que eu conhecia, vestindo jeans novos e uma camiseta bem passada. Quando colocou os braços ao redor de mim, o gesto foi firme, como se estivesse me trazendo para o seu mundo com um abraço prolongado. Isso foi o início de uma turnê em ritmo de lua de mel pela região leste da Austrália. Tínhamos 2 semanas antes que eu continuasse rumo a Bangkok e depois a Delhi, onde tinha planos de encontrar Kelly, minha companheira de viagem favorita. Kelly havia deixado a vida de garçonete e agora trabalhava como comissária de bordo, o que tinha vantagens para nós duas. Ela me dera um cupom de desconto para comprar uma passagem para a Ásia e viajava praticamente sem custos. Nesse meio tempo, Nigel e eu subimos a ponte da Baía de Sydney. Fizemos piquenique em um parque verdejante e bastante arborizado, e embarcamos em uma balsa que ia até a praia para brincarmos nas ondas. Tomamos um avião que contornava o litoral do país
e fizemos reservas em um pequeno barco turístico que ia até a Grande Barreira de Coral, onde mergulhamos em meio a corais de cores psicodélicas, como azul, verde, laranja e amarelo, nadando silenciosamente por entre arraias enormes e tartarugas que cortavam as águas. À noite, bebíamos muito. Tirávamos as cascas de camarões rosados e caranguejos, mergulhando a carne saborosa em manteiga derretida. Ficávamos acordados até tarde, conversando sob o ar morno e observando um panteão surreal de estrelas antes de irmos alegremente para a cama. Ainda assim, eu tinha lampejos de paranoia. O homem que conhecera nas minhas viagens, com quem eu estava viajando novamente, será que ele era uma versão mais autêntica do cara que até bem pouco tempo tivera uma esposa, um apartamento em Londres e um futuro inteiramente diferente? Será que eu mudara esse futuro ou for apenas uma desculpa para a mudança? Eu tentava afastar as dúvidas, mas estávamos operando sob pressão. O desastre do casamento de Nigel ficava menos horrível quando era repaginado com um relato de amor verdadeiro. Um caso tão predestinado a se tornar real que não poderia ser evitado. Algo que, na verdade, não poderia acontecer de qualquer outra maneira. Se acontecesse, nós não poderíamos narrar tudo para os nossos 9 netos algum dia, sentados em nossas cadeiras de balanço na varanda, depois de termos feito uma correção dolorosa em nossas vidas para termos uma existência plena e feliz. Toda aquela premissa funcionaria se conseguíssemos ficar juntos, se eu o amasse e se ele me amasse. Dissemos essas palavras um ao outro, mas dessa vez não fiz qualquer promessa sobre vir morar na Austrália. Tentei ser ousada para não me sentir tão fraca. Quando deixei Nigel, fiz isso sob meus próprios termos. Disse a ele que eu terminaria essa viagem pela Ásia com uma estadia mais longa no Afeganistão, após ter juntado uma quantia extra de dinheiro durante a minha última temporada servindo mesas no Canadá. Quando chegasse lá, imaginava que tentaria encontrar um trabalho como fotógrafa. Se ele quisesse ficar comigo, poderia economizar seu dinheiro e me encontrar lá. O próximo passo devia ser dado por ele. Nossas vidas, eu disse, poderiam ser fantásticas. Capítulo 11. Passe de imprensa. Na primavera daquele ano, eu fui até o Afeganistão como planejara, instalando-me no Mustafa Hotel, no centro de Cabul, negociando um preço mensal com o gerente por um quarto pequeno, com carpete escuro e uma cama de casal coberta com um cobertor cor-de-rosa. A janela tinha vista para uma praça movimentada. O Mustafa era famoso. Era o local onde todos os jornalistas haviam se aquartelado no início da invasão americana no Afeganistão, quando a primeira onda de correspondentes estrangeiros tomara conta da cidade. Foram um dos primeiros lugares da era pós-Talibã em Cabul, que começavam a servir bebidas alcoólicas. A época em que o lugar ficava cheio de jornalistas, entretanto, já havia terminado. Conforme a guerra no Afeganistão se arrastava, alguns membros da imprensa se mudaram para complexos fortificados ou hospedarias que foram convertidas em agências de notícias. Outros conglomerados de mídia não se incomodavam em manter uma correspondente regular nesse país, preferindo investir seus recursos na outra guerra, a do Iraque, que também se arrastava. O resultado, pelo que me disseram, era o fato de que o Afeganistão se transformara no paraíso dos freelancers, rico em conflitos, mas não dominado pela mídia. As barreiras para as pessoas que estavam começando suas carreiras eram muito menores do que em outros países. Cabul, em maio de 2007, lembrava um jardim de pedras dilapidado, com quarteirões inteiros de prédios em estilo soviéticos semi-destruídos, ladeado por quarteirões de um comércio que florescia. A poeira daquele planalto cobriu o rosto dos garotos esfarrapados, que vendiam chicletes e velhos mapas nas esquinas como se fosse uma segunda pele,
e o ar fresco naquela altitude era pontilhado pelo ruído e pelo fedor de centenas de geradores a diesel, que tentavam compensar a falta de infraestrutura. Eu trazia cartões de visita com os dizeres: Amanda Lindaut, fotógrafa, freelancer, com meu endereço de e-mail e meu novo número de telefone celular afegão. As mesmas palavras estavam escritas em Dari, a linguagem falada mais comumente no país, no verso. Eu os entregava a todas as pessoas que conhecia. No Mustafá, conheci um amigável fotojornalista da Inglaterra chamado Jason, que conseguira atravessar as guerrilhas da Colômbia, a guerra entre Israel e Hezbollah no Líbano em 2006, e uma temporada no Iraque. Ele me explicou os princípios do trabalho freelancer. Você faz seus próprios planos, paga suas próprias despesas e assume seus próprios riscos. Procura seus próprios caminhos. Passa um longo tempo sem um plano de saúde ou qualquer tipo de plano de longo prazo. E acostuma-se a viver sempre sem dinheiro. Quando precisa de trabalho, você cria suas próprias oportunidades, colocando-se nos locais mais oportunos. Nada disso me intimidava. Na verdade, não parecia tão diferente dos princípios de viajar com uma mochila nas costas e pouco dinheiro. Eu tirava foto de tudo que podia, embora achasse difícil fotografar os afegãos. Até mesmo as mulheres, totalmente cobertas por suas burcas, se esquivavam da minha lente. Homens me olhavam com irritação pelo obturador da câmera. Renovei a amizade com Amanuddin, o vendedor de tapetes que conhecera alguns anos antes. Ele mudara-se permanentemente para Cabul, onde abrira outra loja. Pensando que ele poderia me ajudar, perguntei se ele poderia me levar para ver os coches, o povo nômade que vivia em acampamentos improvisados nas colinas atrás da casa da sua família, na parte sul da periferia de Cabul, onde eu ficara hospedada durante a minha primeira visita. Havia coches espalhados por todo o Afeganistão. Alguns eram mais nômades do que outros, vagando pelas terras altas no decorrer das estações. Era possível ver os coches caminhando ao longo de estradas remotas com suas ovelhas. As mulheres usando vestidos de lã em cores vivas, com mangas largas e corpetes enfeitados com miçangas. Os homens envoltos em lenços e usando o chapéu em forma de cogumelo. As poucas centenas que viviam nos vales escarpados, além da casa de Amanuddin, dormiam sob tendas feitas com retalhos de lã. Os residentes locais, afegãos que tinham terras e casas, os toleravam, mas de maneira geral, a contragosto. Os coches me faziam lembrar de pessoas de origem indígena no Canadá, independentes, não integrados à sociedade, e de maneira geral, em uma situação desfavorável por causa disso. Depois de embalar o meu equipamento fotográfico e todas as minhas ambições como nova fotógrafa, embora ainda não fosse realmente uma profissional, propus a Amanuddin a ideia de passar a noite no acampamento dos coches. A resposta dele foi imediata. Por que você precisa fazer isso? Para Amanuddin, a ideia de uma noite agradável envolvia escutar músicas típicas de Bollywood, ou fazer um piquenique com espetinhos de carneiro assados e embrulhados em jornal às margens do lago. Ficou claro que havia limites nas coisas que ele estava disposto a fazer como guia turístico. Ele concordou em me acompanhar até onde os coches ficavam e me apresentar a eles. O sol estava começando a se pôr atrás das colinas quando chegamos, deixando os tons mais suaves, numa cor de ameixa empoeirada. As pessoas estavam levando seus rebanhos de ovelhas e cabras em direção ao acampamento para passar a noite. A cena parecia ser bonita e pastoril à distância, mas de perto eu conseguia sentir o fedor dos excrementos das centenas de animais conforme eles se aproximavam. Um homem que usava um turbante e vestia-se com roupas brancas e folgadas
sob um colete marrom, saiu de uma das tendas e veio na nossa direção. Era o líder do grupo e se apresentou como Matin. Depois de conversar um pouco com a Manudin, Matin me levou até a tenda que pertencia à sua irmã, dizendo que eu poderia dormir ali. A Manudin continuou a insistir que não seria uma boa ideia ficar. Não era seguro, dizia ele, mas eu estava decidida. Dando-me um abraço, com uma mensagem implícita de "eu te avisei", ele disse que voltaria para me buscar pela manhã. Depois, desceu pela encosta das colinas enquanto a escuridão se aproximava. A irmã do líder já passava dos 40 anos, com o rosto marcado pelo sol e o cabelo preso em 2 tranças. Usava um vestido vermelho remendado com pedaços de lã verde. Matin pronunciou o nome dela para que eu aprendesse. Marian. Depois, pronunciou o meu para ela. Amanda. À guisa de boa noite, Matin levou a mão até o coração. Levei a mão até o meu, em retribuição. Marian ergueu a aba de tecido que cobria a entrada da sua tenda e convidou-me a entrar. Uma pequena fogueira ardia ali dentro. Seus 2 filhos rolavam engalfinhados sobre um tapete colocado sobre os cascalhos do chão. Seus objetos estavam empilhados ordenadamente, em sacos de tecido, contra a parede oposta da tenda. Marian se ocupou com a preparação do nosso jantar, feito com arroz, iogurte, um pão chato que comemos diretamente das panelas. Para beber, um chá morno e doce. Depois da refeição, ela varreu o chão poeirento e trouxe vários cobertores de lã grossa que estavam guardados no fundo da tenda. Levou-me para fora para que pudéssemos urinar, lado a lado, na encosta da colina. Depois, nós 2 nos deitamos, acordadas e iluminadas pelas brasas alaranjadas da fogueira usada para cozinhar. Cada uma de nós apoiada sobre um cotovelo, falando em nossas respectivas linguagens, com a ajuda de gestos, aparentemente sem nunca nos cansarmos daquilo. Discutimos nossas famílias e a guerra, convertendo uma quantidade mínima de compreensão mútua que naquele momento parecia realmente importante. Quando não conseguia se expressar claramente, Maria ria e segurava na minha mão, como se quisesse dizer: "Deixa pra lá. Estamos nos divertindo aqui." De tempos em tempos, ela se aproximava e puxava os cobertores para cobrir os meus ombros. Pela manhã, ao sair do escuro da tenda e ficar sobre o sol escaldante, recebi a minha recompensa por ter passado a noite ali. Marian e suas cunhadas, mulheres mais velhas que indicavam aprovar a minha presença ali, afagaram meus cabelos e colocaram amuletos feitos com contas e miçangas na minha blusa. Mostraram-me seus próprios adornos, colares de pedras grandes da Arábia Saudita, braceletes, brincos de prata com o formato de luas crescentes. Esperei um pouco para pegar a minha câmera, e quando fiz, não foi um acontecimento que chamou tanto a atenção. Na primeira vez que ergui o visor até o meu olho e o apontei para as mulheres, ninguém se esquivou. Ninguém virou o rosto, escondeu seus filhos ou me dirigiu um olhar hostil. Qualquer avaliação que houvessem feito a meu respeito já estava sacramentada. Talvez no instante em que saí da tenda, do lado de Maria e seus filhos, todos nós, intactos e com aparência descansada. Os homens bebiam chá sob a sombra de uma tenda. As mulheres alinhavam cabras para ordenha. Uma mulher envelhecida, com o ar e a autoridade de uma avó, estava agachada ao lado de uma das tendas e olhava diretamente para mim, com algo que parecia ser a sabedoria dos séculos exposta em seus olhos. Naquela fração de segundo, eu apertei o botão da câmera. Aquela foto, um retrato em close das rugas que cobriam seu rosto como teias de aranha e de seus olhos claros, foi a primeira das minhas imagens a ser publicada. A editora de uma revista local para expatriados aceitou-a algumas semanas depois para ser a foto da capa.
Gostou tanto da imagem que pediu permissão para revelar uma cópia para que pudesse pendurar na sala da sua casa. Depois, contratou-me para voltar até o acampamento e fazer um artigo inteiro sobre os coaches. Uma história de 3 páginas e 8 fotografias, escrita e retratada por mim. Pelos padrões dos jornalistas famosos, aquilo não era nada. 2 contratos com uma revista de baixo orçamento, uma publicação mensal em inglês de algumas poucas páginas que continha análises sobre restaurantes e artigos sobre a cultura e meio a anúncios para praticamente tudo, como cartões de crédito Visa, cães para adoção e blindagem de carros. Mas para mim foi uma vitória. Era um contrato verdadeiro, um pouco de dinheiro, uma recompensa por ir até lá e uma justificativa para permanecer. Sentindo-me encorajada, eu estudei os websites de jornais e revistas de notícias. Prestei atenção nas coisas que as pessoas fotografavam, em como os artigos eram redigidos. Forcei-me a ficar mais extrovertida e me apresentei a praticamente todas as pessoas que passavam pelo Mustafá, perguntando onde estiveram e o que viram. Mandei e-mails para editores em Toronto e Nova York, anexando fotografias que tirava quando fazia algumas viagens a diferentes províncias, viajando com organizações de ajuda humanitária ou outros freelancers do Mustafá. Às vezes eu recebia respostas e pedidos para manter contato, embora nunca houvesse qualquer acerto para publicar o que eu enviava. A maioria parecia querer somente fotografias da guerra. Uma tática entre freelancers mais empreendedores é tentar conseguir cartas de intenção de editores jornalísticos ou fotógrafos. Algumas linhas escritas em papel timbrado ou um e-mail que venha de um endereço que pareça importante, dizendo que eles têm interesse em analisar, por exemplo, seu artigo sobre plantadores de ópio que passaram a cultivar pistache, ou imagens de sua viagem até a fronteira com o Tajiquistão. As cartas são vagas, sem qualquer garantia de publicação, mas quando são entregues a autoridades responsáveis pela imprensa ou detentores de outros cargos oficiais, funcionam como se fossem ouro. A única carta escrita dessa forma que consegui veio por intermédio de um dos vários frequentadores esquisitos do bar do Mustafá, um inglês de pele pálida com uma gagueira forte chamado Anthony, que assim como vários homens com cabelo cortado rente e calçando botas para o deserto, que ocupavam o saguão do andar térreo. Referia-se discretamente a si mesmo como um prestador de serviços de segurança privada. Morava em uma área elegante de Cabul, em uma mansão com vários empregados. Conhecia pessoas, oferecia festas, falava ao telefone celular em voz baixa. Certa noite, enquanto tomávamos uma cerveja no bar, ele disse que se eu quisesse acompanhar oficialmente um grupo militar, ele poderia me ajudar. Dentro de alguns dias, ele trouxe uma carta de um de seus amigos, o editor de uma revista chamada Combate e Sobrevivência, dizendo que gostaria de ver quaisquer fotos que eu pudesse tirar das tropas canadenses em campo. A carta funcionou como se fosse mágica. Em pouco menos de uma semana, eu estava a caminho de Kandahar. Combate e Sobrevivência é uma publicação voltada para soldados. Soldados na ativa, soldados aposentados e pessoas obcecadas, qualquer que seja a razão, pela guerra e pela vida no exército. Suas páginas, quando eu as examinei, traziam análise sobre veículos de patrulha que pareciam um monstro sobre rodas, e relatos em linguagem bastante máscula sobre as linhas de batalha em lugares como a Sérvia e a África Central, alguns dos locais mais perigosos do mundo. Eu não tinha nenhum motivo ou inclinação para escrever artigos para essa revista, mas na verdade já não estava mais preocupada com o meu lugar no mundo. Depois de 8 semanas no Afeganistão, convenci a mim mesma de que tudo o que eu precisava fazer era me colocar em um lugar onde alguma notícia digna de ser publicada estivesse acontecendo. Cheguei em Kandahar numa tarde do fim de junho
em que o calor chegava a 46 graus, trazendo meu equipamento de fotografia e um colete à prova de balas azul escuro, enorme para o meu tamanho, que Abdullah, o gerente amistoso do Mustafa, desenterrara de seu armário de achados e perdidos. Quando cheguei à tenda de imprensa no aeródromo de Kandahar, senti meus nervos estremecerem. Havia uma equipe da Global News Television, da Ken West Media, e um outro homem que representava a CTV. Repórteres sérios, fazendo um trabalho sério, com seus estojos cheios de equipamentos, telefones com conexão via satélite, óculos escuro à prova de balas e capacetes de combate. Logo depois da minha chegada, uma mulher de cabelos escuros, que vestia uma longa camisa branca, entrou na tenda atrás de mim. Parecia que tinha acabado de sair do banho e sentindo-se bem confortável naquele ambiente. Eu a reconheci instantaneamente. Melissa Fung, uma repórter nacional do Canadá. Eu já vira muitas vezes na TV, mas agora ela estava apenas a alguns metros de mim. Pequena e autoconfiante, e não chegava nem perto de suar tanto quanto o resto de nós. Conversava atentamente com o seu operador de câmera por cima de um monitor montado em um tripé. Senti-me como se fosse uma criança sozinha no refeitório da escola. Enquanto eu preenchia a papelada militar obrigatória, incluindo uma folha de contato com os nomes dos meus familiares, cheia de termos sobre a morte e ferimentos, um dos repórteres da Global News se aproximou para se apresentar. Seu nome era Francis. Fiz o que pude para dar a impressão de que era experiente. Disse-lhe que era uma fotógrafa vivendo em Cabul. Viera até Kandahar para fazer algumas fotos para combate e sobrevivência. Enquanto eu falava, vi que o seu olhar estava fixo na minha jaqueta blindada, tamanho extra grande, azul como o traje do Superman, que estava no chão ao lado da minha mochila, como se fosse uma placa de sinalização. "O que é isso?" disse ele. Um pouco constrangida, expliquei que aquilo era um traje blindado, velho e grande demais, que pegara emprestado no meu hotel em Cabul. Ele ergueu as sobrancelhas. "Sou freelancer", eu disse, como se aquilo não fosse óbvio. Esperava que Francis fizesse algum comentário jocoso ou que desse alguma desculpa para encerrar a conversa, mas não foi isso que aconteceu. "Sabe, acho que provavelmente temos um colete extra que vai lhe servir melhor", disse ele. Em pouco tempo, e com os cumprimentos da Global News, eu recebi um colete justo e comparativamente mais elegante, da cor de folhas secas. Com ele, eu não me sentia tão fracassada. Depois de receber um capacete do oficial responsável pelas relações públicas, eu já estava me encaixando melhor no grupo. Algumas das pessoas de mídia como nós se dirigiam a uma base avançada de operações, em uma das áreas que eram descritas nas notícias como uma das fortalezas do Talibã. Faríamos um percurso de cerca de 1h30 em veículos leves, blindados, até chegarmos lá. Recebemos de um comandante instruções sobre os procedimentos antes de continuar. Ele enfatizou a ameaça representada por bombas ao lado da estrada, com comentários curtos, e gritou: "Se formos atingidos por algum tipo de explosivo improvisado e não houver danos, continuaremos avançando. Se formos atingidos por um explosivo e um veículo for danificado, vamos isolar a área e entrar em combate para conseguirmos nos afastar do local, se assim for preciso." Aproveitando aquela que poderia ser a última área onde havia uma boa recepção de telefonia celular, os outros repórteres entraram em contato com seus editores, discutindo possíveis focos para seus artigos e combinando prazos de entrega. Saí da tenda e liguei para Nigel, na Austrália. Estava sentindo medo. Na verdade, já estávamos nos distanciando. Nosso relacionamento retomado
parecia estar se desmantelando rapidamente. Um telefonema entre nós era exuberante e apaixonado, cheio de exclamações do tipo: "Ah, que linda!" e ideias sobre o futuro, enquanto o seguinte era breve e distante. O divórcio de Nigel fora oficializado, mas em vez de sentir que tinha uma nova vida e a oportunidade de recomeçar, ele parecia estar deprimido. Embora eu compreendesse a situação, não queria realmente compreendê-la. Era o fim da tarde na Austrália. "Vou a campo com o exército", eu disse, começando a descrever o meu dia até aquele momento, explicando sobre o meu capacete e o colete à prova de balas, sobre a fortaleza do Talibã e os explosivos improvisados. Talvez eu estivesse me vangloriando. Talvez soubesse disso. Tivéramos uma briga por telefone no começo daquela semana. Ele andara dizendo que viria a Cabul para se encontrar comigo, mas não fizera nenhuma reserva em nenhum voo. Acusava-me de ser mandona, e eu o acusava de ser passivo demais. "Você não vai ouvir notícias minhas durante os próximos 10 dias, provavelmente", eu dizia a ele agora. "Mas não se preocupe, ok?" Houve uma pausa. Imaginei Nigel trabalhando atrás de uma escrivaninha, com uma camisa limpa, editando as fotos que tirara dos acontecimentos do dia. "Tudo bem", disse ele então friamente. "Cuidado para não ser morta." Desligamos sem nenhuma frase de despedida. Passei os 8 dias seguintes em campo com os soldados canadenses. Em sua maioria, eram homens da minha idade, vindo de áreas rurais do Canadá. Bastava passar um tempo curto no fronte para entenderem que a guerra não era somente perigosa, mas também um transtorno. O sol sobre a região sul do Afeganistão torrava todas as coisas. O sabonete líquido nas latrinas, os assentos dos vasos sanitários, a ponto de deixá-las escaldantes. O equipamento era pesado e a poeira cobria literalmente tudo. Conheci um pianista clássico que estava preocupado com a possibilidade de machucar suas mãos. Conheci um jovem pai que pendurava fotos plastificadas dos seus filhos em uma corrente ao lado das plaquetas de identificação, que levava ao redor do pescoço. Conheci 2 rapazes que passavam seus horários de patrulha trocando relatos fantasiosos sobre a cantora Nelly Furtado. No meu segundo dia, recebemos a notícia de que 3 soldados canadenses foram mortos por uma bomba colocada à beira da estrada durante uma patrulha na região sul do Kandahar. Os repórteres que estavam ali rapidamente colocaram seus equipamentos para funcionar, esperando o período regulamentar de silêncio enquanto as famílias eram contactadas antes de mandar a notícia para o resto do mundo. Os soldados viviam dentro da cerca de alambrado, dentro dos limites protegidos do acampamento militar, mas conforme a necessidade e as ordens eram mandados para fora daquela área. Dentro da cerca havia uma biblioteca, televisão via satélite e ovos cozidos no café da manhã. Fora da cerca, as ameaças se multiplicavam infinitamente. O Talibã se intocava nas sombras e nos buracos, entre as fendas pardas das montanhas escarpadas e dentro dos muros grossos que cercavam vilarejos, sem qualquer uniforme que pudessem distingui-los dos civis inocentes. Atacavam com foguetes e armando explosivos improvisados ao longo das estradas. A ameaça quase sempre era invisível. Poderia ser qualquer coisa. Definia tudo o que existia, perseguia todos, fazia as glândulas adrenais pulsarem e borbulharem. A ameaça eram aranhas sibilantes, grandes como um prato de sobremesa. Eram os projéteis luminosos que riscavam o céu à noite. Os e-mails com más notícias que chegavam do país natal. A calmaria inquietante em uma estrada. Era qualquer coisa que dentro ou fora da cerca de alambrado pudesse se transformar em um desastre. Para mim,
Sair dos limites do alambrado era como ser lançada ao espaço. Em uma manhã, eu segui um pelotão de infantaria enquanto eles avançavam lentamente por campos de trepadeiras emaranhadas, empunhando armas e detectores de metais para investigar um cabo suspeito que fora identificado à distância por uma patrulha anterior. Tirei fotografias e tentei acompanhar o grupo enquanto soldados, com suas roupas e equipamentos de combate, pulavam por cima das muretas baixas de barro que dividiam os campos, mantendo um silêncio enervante enquanto se aproximavam do local suspeito. Sentia-me assustada, inútil e encantada. Meus nervos pulsavam. Alguns garotos afegães nos observavam atentamente, entrincheirados no leito seco de um rio, conforme nos movíamos delicadamente, cuidando para não tropeçar em qualquer espécie de explosivo enterrado, imaginando o que os garotos sabiam ou não sabiam. Seriam inocentes ou não? Até finalmente chegarmos à fonte da inquietação, a ameaça identificada mais cedo, que agora estava em foco. Um resto de corda castigado pelo sol que fora esquecido em uma valeta.